vamos demonstrar como instalar o circuito descartável do paciente. Ambos os circuitos do paciente podem ser usados por até 30 dias para o mesmo paciente antes de precisar de substituição. Em cada pacote de DPC, você encontrará 3 componentes: a câmara de água descartável, que aloja um reservatório de água, bomba, conexões para o cartucho e para o tubo de saída, o cartucho de transferência de vapor, também conhecido como VTC, e, finalmente, o tubo de saída para o paciente, que mantém a temperatura do gás por meio de jaqueta de água aquecida para minimizar condensação. Siga estes passos para instalar o DPC. Remova o cartucho de transferência de vapor de sua embalagem individual e as 4 tampas de borracha dos pinos. Enquanto segura a câmara de água descartável pela alça, alinhe os 4 pinos de cartucho com os 4 orifícios da câmara e insira o cartucho empurrando com firmeza no encaixe. A direção não faz diferença. Remova o tubo de saída de sua embalagem e localize a peça de 2 pinos em uma das pontas. Ainda segurando a câmara de água descartável, vire-o e localize os 2 orifícios. Você irá notar que, assim como uma peça de quebra-cabeças, ele se encaixará em uma única posição. Alinhe o encaixe com os orifícios correspondentes e aperte-o até encaixar. Em seguida, ainda segurando o DPC pela alça e utilizando sua mão livre, abra a porta da estação de acoplagem do Precision Flow. A partir de cima, deslize suavemente para baixo o circuito descartável no encaixe, assegurando-se de que as placas de aquecimento estejam alinhadas, e pressione com firmeza para que o DPC esteja nivelado na base da estação de acoplagem, para que a água seja bombeada adequadamente e circulada. Feche a porta. Utilizando técnica asséptica, pegue um swab de álcool e friccione a ponta da haste de água e, em seguida, insira a haste na bolsa de água estéril. Você deve remover a presilha do tubo de entrada de água. Aguarde aproximadamente 90 segundos antes de pressionar o botão Execução Espera. Se estiver usando uma bolsa de água rígida com o nosso adaptador, espere 180 segundos. Conecte o ar e o oxigênio à fonte de gás antes de ligar o aparelho. Pensamos nisto como gás antes de ligar. Plugue o cabo de alimentação em uma tomada aprovada pelo estabelecimento. Assegure-se de que a presilha esteja na posição travada no cabo, para prevenir que o aparelho seja desconectado da tomada. Ao olharmos para a frente do aparelho, há 3 controles: o botão Execução Espera, que inicia o aparelho e o coloca em modo de espera, o botão de controle de configuração e o botão Silenciar Alarme, que permite que você silencie o alarme de forma intermitente e também escureça o painel do mostrador. Aqui você irá notar que o mostrador está apagado. Isto porque há 3 modos na unidade. Os modos são repouso, espera e funcionar. No modo de repouso, o aparelho terá um mostrador apagado e uma luz âmbar acesa. A unidade não pode ser iniciada no modo de repouso. Para colocar o aparelho no modo de espera, simplesmente gire o botão de controle de configuração azul para iluminar o mostrador. Você verá os 3 parâmetros para fluxo, fração inspirada de oxigênio, ou FiO2, e temperatura. Você poderá ver também o indicador de cartucho correspondente na parte inferior direita, que irá identificar que tipo de circuito do paciente está instalado: um ícone azul indicando alto ou um ícone vermelho indicando baixo. Para entrar no modo de execução, com o mostrador iluminado, simplesmente pressione e solte o botão Execução Espera. O aparelho irá emitir uma série de 10 bips. Você verá também um indicador de alarme âmbar iluminado. Isto é normal. Vamos nos concentrar por um momento nesta luz indicadora, acima do botão Execução Espera. Quando a luz indicadora está em âmbar constante, significa que o aparelho está no modo de espera e não há fluxo sendo enviado. Quando a luz muda para verde piscante, o aparelho está no modo execução e o fluxo está sendo enviado, mas o aparelho ainda não chegou à temperatura configurada. Quando a luz estiver em verde constante, o aparelho estará no modo execução e o fluxo estará sendo enviado, com todos os parâmetros alcançados. Ao olharmos para a frente do painel, pressione o botão azul central
e a FiO2 irá piscar. Gire o botão para a configuração desejada. Pressione o botão azul central até que o campo temperatura comece a piscar. Gire o botão para a configuração desejada. Pressione o botão azul central até que o campo fluxo comece a piscar. Gire o botão para a configuração desejada. As configurações serão sempre alternadas em sentido horário, começando pelo FiO2, em seguida temperatura e por último fluxo. Uma vez configurados os parâmetros, a configuração irá piscar 5 vezes e o aparelho irá travar as configurações. Para diversas populações de pacientes, uma vez que a cânula apropriada estiver sendo selecionada e a temperatura configurada tiver sido alcançada, você poderá colocar a cânula no tubo de saída. Agora, as configurações e posicionamento do paciente estão completos. Uma vez configurado e em funcionamento no paciente, o aparelho não deverá ser colocado em modo de espera por longo período de tempo. Se você precisar pausar a terapia do paciente, remova a cânula do paciente, ajuste os parâmetros para posições mais baixas e deixe a unidade em funcionamento. O único momento em que o aparelho deve ser colocado no modo de espera é quando o paciente estiver terminado completamente a terapia e você estiver removendo o equipamento do local de uso. Em caso de dúvida, visite a Vapotherm em www.vapotherm.com/br. Se você não encontrar respostas no nosso site, por favor, entre em contato conosco diretamente através do website.